Fala, pessoal da Atualidades do Direito, eu sou Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Mas estou aqui hoje numa missão especial. Não vamos falar nem de Direito Eleitoral, nem de Direito Constitucional. O que eu estou fazendo aqui? Orientação vocacional na prática. Pois é a oportunidade em que a gente se reúne para falar um pouquinho sobre cada carreira jurídica. O curso de Direito lhe abre um leque gigante de opções. E a carreira, ela não é apenas um emprego, um trabalho. A carreira é mais do que isso, é uma identidade. É um casamento quase eterno, quase indissolúvel. E a ideia é que aqui, no Atualidades do Direito, você tem a oportunidade de conhecer diversas carreiras, a fim de ver se realmente você leva jeito para isso, se há vocação, se há o chamado da vocação para aquela carreira. A oportunidade de conhecer, não apenas por testes psicológicos infindáveis ou qualquer outro método, se você leva ou não leva jeito, mas conhecer na prática. É essa a ideia, orientação vocacional na prática. A oportunidade é que vem um profissional da área aqui e num bate-papo, né, que alguns chamam de entrevista, a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia a respeito da carreira. São divididos em 3 grandes eixos, cada eixo com um propósito. O primeiro eixo tem o propósito de abordar o ingresso na carreira, como essa pessoa ingressou na carreira, como funciona, como se deve o ingresso nessa carreira, para quem quer entrar. O segundo eixo, qual é o cotidiano, o dia a dia da carreira. E o terceiro eixo, quais são os parâmetros, habilidades, competências desejáveis para que uma pessoa ingresse e tenha alta probabilidade de sucesso. Terminando com o conselho do nosso convidado para aquele que está pensando em seguir essa carreira. O nosso convidado de hoje é o professor Vitor Hugo Nazário Stuck. Está aqui ao meu lado, professor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pessoal, a carreira de hoje, já adivinharam qual é? Ainda estão em dúvida? É a carreira de professor de Direito. Pois é. E eu sei que pode ter muita gente que fala, mas tem carreira de professor de Direito? E é assim que eu já começo falando com o professor Vitor. Bom, primeiro, a carreira de professor de Direito. Nada daquela conversinha. O senhor só dá aula ou trabalha também? Não. Trabalhar, dar aula é um trabalho. E que trabalho, né, professor? É um trabalho extenso. E nessa intenção de que o professor de Direito é uma carreira com identidade própria, situação própria, nós trazemos aqui para você que está pensando em seguir a carreira de professor de Direito, tem a oportunidade agora de um raio-x, num bate-papo bem tranquilo, entre eu e o professor Vitor. Professor Vitor, muito obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo aqui. O professor Vitor, ele é professor da graduação, ele é coordenador da faculdade, ele também é professor de pós-graduação, professor dos cursinhos preparatórios, enfim. Além de autor de diversas obras jurídicas, é um profissional já com bastante disponibilidade na área, bastante prática na área. E por isso que a gente te convidou. Eu agradeço e já lhe passo a palavra lhe perguntando. E aí, professor, como que começa? Como eu ingresso na carreira de professor? É possível responder isso? É muito difícil, mas é possível responder. Primeiro eu quero agradecer, professor Diogo, a oportunidade, a lembrança. Nos conhecemos nos bancos acadêmicos e no meio acadêmico, por isso que para mim é uma honra estar aqui nesse momento de diálogo para falarmos sobre a carreira acadêmica. Eu acho que a carreira acadêmica começa desde os bancos acadêmicos. Desde que nós ingressamos na faculdade, ela já tem um certo início. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo e assim que acontece com muitos colegas. Eu comecei a ter interesse pelo curso, pela carreira acadêmica no curso de Direito, através de atividades dentro da instituição. Por exemplo, monitoria, aquele acompanhamento que nós fazemos com os professores. Eu fiz desde o 2º ano da faculdade, fiz em Direito Constitucional, também em Direito do Trabalho, e acabei me aproximando mais do Direito do Trabalho. E também com atividades de pesquisa. Uma atividade de pesquisa que, infelizmente, não é muito explorada nas faculdades, mas que deveria ser, e eu participei disso, é a iniciação científica. É um primeiro contato que o aluno tem com a pesquisa, orientado por um professor, ele desenvolve durante um ano o trabalho, depois ele participa de um congresso, de uma atividade oferecida pela instituição, e é a primeira vez que ele faz um projeto empírico, de algum tema específico, ainda nos bancos acadêmicos. Fiz isso durante o 3º e 4º ano da faculdade e isso me chamou muita atenção. Após, aí sim, os cursos de pós-graduação são necessários, de mestrado, doutorado, e aí sim desenvolvemos
a carreira. Pois é. Eu aproveito aqui para chamar a atenção de um ponto. Na graduação, nós não temos uma disciplina dizendo professor de direito, mas nós temos diversos outros instrumentos que podem já te levar a esse caminho, né? Ou seja, que na verdade vai construindo esse caminho a fim de se chegar ao objetivo de ser professor de direito, como a questão da iniciação científica, monitoria, entre outras questões. Diferente das demais carreiras que eu trago aqui, a carreira de professor de direito, em regra, não há um concurso. Né? De advogado há o concurso, o exame da ordem, nas carreiras públicas há um concurso público para provimento no cargo, enfim. E a carreira de professor de direito, em regra, não há concurso. Há alguns processos seletivos em universidades particulares, há concurso público em universidades públicas, mas o meio de ingresso é diferente das demais. Então, nossos colegas que estão assistindo, eu fico pensando, quando é que realmente se entra como professor na faculdade de Direito? É o primeiro dia que se pisa em sala de aula? Eu acho que é o primeiro dia que se pisa em sala de aula. Esse processo é um processo muito peculiar. Realmente, nós não temos, nas instituições particulares, nós não temos concurso público. Isso é uma realidade. O concurso público é uma prática da instituição pública. Em algumas instituições privadas, a exemplo de onde eu estudei, que é a PUC de São Paulo, nós temos uma prova de admissão para os professores, mas a maioria delas é por contratação. E a contratação vai também de demonstrar o trabalho. As indicações do meio são uma realidade. Nós conhecemos professores que conhecem outros professores ou coordenadores que nos indicam. Mas tudo isso surge a partir da pós-graduação. Eu acho que o primeiro ponto hoje, para todos aqueles que pretendem no futuro seguir a carreira acadêmica, é uma pós-graduação em estrito sensu, né, que seria o mestrado. Depois disso, quando você já está inserido nessa área, quando você é contratado por uma instituição, acho que é o ponto inicial. Comecei a minha carreira como professor, pisei em sala de aula. A carreira acadêmica, o desenvolvimento, em especial da pós-graduação, estrito sensu, o mestrado ou doutorado, é de fato o momento de formação do professor. Exatamente. Mas nós temos momentos distintos, a meu ver, de ingresso. Nós temos diversos professores que, com a pós-graduação lato sensu, já ingressam, seja na graduação, e temos professores que, sem formação pós, né, sem formação pós a sua graduação, também ingressam em alguns cursos para concursos públicos ou até, eventualmente, cursos técnicos. Ou seja, na verdade, o difícil, me parece isso, pelo que você me fala, que o momento de ingresso depende realmente da sua formação, do ponto em que você resolveu. Por exemplo, talvez alguém que quer ingressar como professor doutor, ele só vai conseguir após fazer o mestrado e o doutorado, ou o doutorado direto. Isso leva muito tempo de formação, né? Agora ele pode ser professor bem antes. E nós temos diversos, em especial nos cursos preparatórios, hoje já nem tanto, que hoje há, a meu ver, uma fusão. Nós temos muitos professores hoje de cursinho, para concurso, que são graduados, eu sou um exemplo, né? Que tem mestrado, doutorado, enfim, que está na carreira acadêmica. Mas há um tempo atrás era comum ver profissionais que eram aprovados em concurso público e ali exercer a função também de professor de direito. Né? Verdade, por um tempo passou essa mistura. Ele era habilitado a dar aula porque ele tinha passado num concurso público, não como docente. Né? Passou na magistratura, passou no Ministério Público, parece que isso o habilitava para dar aula. Sim. Como nós não temos uma formação de professor, não temos um curso para professor, não temos a faculdade, a disciplina como ser professor, eu acho que vai da vocação. E realmente, para os cursos em geral, só existe o pré-requisito para ser professor ser bacharel. Sim. Não existe exigência. Para eu ser professor de universidade, eu não preciso ter pós-graduação. É que existe algumas exigências do Ministério da Educação e Cultura que pontuam mais a faculdade, quanto mais professores com pós-graduação em estrito sensu. Para os cursos preparatórios, realmente não há nenhuma exigência. E para os cursos técnicos, cursos de ensino médio também. O bacharelado já é suficiente. Né? É difícil, até para que a gente consiga pontuar isso. A hibridez no interior da própria carreira. Nós estamos falando de uma carreira secular, mas uma carreira com identidade própria
é relativamente novo. Ver um professor de direito como identidade própria. O que eu quero dizer? Quero dizer, atuando exclusivamente como professor de direito é muito raro. Ainda hoje é raro. Inicia-se um procedimento em que cada vez mais tem-se professores atuando exclusivamente como professor de direito. O que também não menospreza aquele que tem uma dupla carreira. É possível ser promotor de justiça, ser professor, enfim. Mas o que é importante ressaltar é que é possível ser só professor de direito. Só professor de direito. Então, de fato, é esse o momento que nós encontramos. A preocupação com o ensino jurídico no Brasil, me parece que cada vez ela é mais patente, mais intensa. Nós tivemos declarações no jornal na semana passada do ministro da Educação falando, olha, fechou-se o balcão, não tem mais cursos de direito, a gente vai esperar para abrir novos cursos, porque, afinal, abriu-se demais, cursos demais e de baixa qualidade, preocupado com a qualidade, falou, não, peraí, eu vou segurar isso. E cada vez mais essa preocupação com a Faculdade de Direito reflete na carreira do professor. Certamente. Porque, afinal, a Faculdade de Direito era aquela famosa faculdade em que você precisa de giz, lousa e saliva. É aquela coisa. Então, o material humano na Faculdade de Direito, embora todas as faculdades sejam importantes, na Faculdade de Direito, a partir da nossa experiência, ele ocupa um percentual incrível. E não dá para deixar de se preocupar com essa pessoa. Ou seja, muito mais do que numa faculdade. Além de ter um bom professor, precisa ter um fantástico laboratório com computadores avançados, um microscópio superpotente, nós precisamos ter um professor superpotente. Essa é a ideia. Né? Verdade. No curso de Direito, a principal ferramenta para desenvolvimento do curso é o professor. Nós precisamos de uma biblioteca Sim, claro, atualizada. claro, Mas isso todos os cursos precisam, não é uma exclusividade do Direito. Como você disse, em outros cursos nós precisamos de laboratórios, precisamos de ferramentas, de instrumentos. Para o direito é o professor. Eu tive uma experiência, mas é muito peculiar, não é comum essa experiência que eu tive no meio acadêmico. Durante a graduação, eu tive um contato com uma família do interior que era dono de uma instituição e comecei a trabalhar para eles assim que eu me formei. Eu fui advogado deles. E nesse meio, como eu já tinha começado o mestrado, eu desenvolvi alguns trabalhos na graduação, nessa faculdade no interior, e fui chamado por eles para fazer o projeto pedagógico de um curso de Direito. E eu era recém-formado, recém-ingresso no mestrado, e comecei a coordenar um curso de Direito com 23 anos. E lá foi a minha experiência de ver isso. Como é que é elaborar um curso de Direito? Porque nós já pensamos no curso pronto, mas tem toda uma estrutura antes. A elaboração do projeto pedagógico, de todas as disciplinas que vão compor, e isso, as diretrizes são dadas pelo MEC, é isso que o ministro Mercadante tem falado. A mudança das diretrizes, mas não vamos mudar que já temos, vamos agora apertar mais. Né? Temos diretrizes, eixo de formação fundamental, o aluno tem que ter aquelas matérias essenciais, formação teórica, direito civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho, constitucional, e as práticas, integrar a formação fundamental propedêutica com a teórica. Pensar tudo isso antes de ingressar no meio acadêmico foi uma experiência muito peculiar, foi incrível. Então, eu consegui ter essa visão mais ampla do curso de Direito por ter participado da elaboração. Nós somos uma das últimas instituições que teve aprovação do MEC. Realmente, o MEC não autorizou mais abertura de curso. Por isso, porque o ensino precisa de um cuidado muito específico e maior do que a maioria dos cursos, porque a mão de obra precisa ser muito qualificada, o aluno vai enfrentar, sim, depois que ele se formar, diversas provas, até para ser advogado ele tem que passar no exame de ordem. Né? Então, a importância da elaboração do curso e da mão de obra, da ferramenta principal que é o professor, é o nosso maior cuidado. E não tem fórmula para isso, né? Não tem curso, não tem... Essa é a dificuldade, né? A falta de parâmetros de identidade. De fato é. E isso, professor, se relaciona perfeitamente com o nosso segundo eixo, que é justamente o cotidiano de um professor e, no seu caso, também de um coordenador. Vamos aproveitar essa viagem para poder falar desses dois. A gente fala daqui a pouquinho, já no próximo bloco, especificamente sobre o cotidiano de um professor. O cotidiano de um coordenador do ensino jurídico e de um professor do ensino jurídico. Aguardo vocês. Até o próximo bloco.